Through a Dog's Eyes, Episódio 4. O dia em que seu cão escolheu você. Capítulo 1. E se fosse você, nunca aquele que toma a decisão? Imagine o seguinte, você entra em um abrigo de animais. O lugar está repleto de latidos. Portões de metal chocalham, patas arranham o chão. Alguns cães pulam agitados. Outros giram em círculos. Alguns se deitam quietos no fundo de seus canis, mal levantando a cabeça. Você não planejava se apaixonar naquele dia. Talvez estivesse apenas dando uma olhada. Talvez quisesse comparar as raças. Talvez alguém o tenha convencido a vir. Então, algo inesperado acontece do outro lado da sala. Um cão para de se mexer. Ele não late. Ele não rói as coisas nem faz xixi. Ele simplesmente olha para você por alguns segundos de silêncio. O resto do abrigo parece desaparecer. E, de alguma forma, sem que nenhum de vocês diga uma única palavra, vocês já se sentem conectados. Anos depois, as pessoas sorrirão e dirão: foi naquele dia que você escolheu seu cão. Mas e se estiverem contando a história ao contrário? E se o seu cão acreditar que escolheu você? Parece uma ideia romântica. Quase bonita demais para ser verdade. Afinal, foram os humanos que assinaram os papéis de adoção. Os humanos pagam a taxa de adoção. Os humanos voltam para casa com um novo melhor amigo sentado no banco de trás. Do nosso ponto de vista, somos claramente nós que estamos tomando a decisão. Mas os cães não vivenciam esse momento da mesma forma. Como nós. Para um cão, a vida não é dividida em papelada, recibos ou posse. Ela é dividida em algo muito mais simples. Seguro ou inseguro, familiar ou desconhecido. Alguém em quem posso confiar ou alguém que ainda estou conhecendo. Muito antes de um cão entender o que é sua casa, seu bairro ou sua rotina diária. Ele começa a fazer uma pergunta silenciosa: quem é você? Não o seu nome, nem o seu trabalho, nem o carro que você dirige, nem as roupas que você está vestindo. Quem é você? Para mim, há algo fascinante nisso. Pesquisadores que estudam o comportamento canino descobriram que os cães não criam confiança instantaneamente, assim como os humanos. Eles reúnem evidências, pequenos fragmentos de evidência. Sua voz, a velocidade de seus movimentos. Se o seu corpo parece relaxado. Se os seus olhos são gentis. Se você se move em direção a eles ou se os força a vir até você. Cada pequena interação se torna mais uma pista. Imagine conhecer alguém pela primeira vez. Você provavelmente não decide em um segundo se vai confiar nessa pessoa para o resto da vida. Em vez disso, seu cérebro coleta silenciosamente informações visuais. Os cães fazem exatamente a mesma coisa, mas eles prestam atenção a detalhes que os humanos costumam ignorar. Você já notou algo estranho? Duas pessoas diferentes entram em um mesmo ambiente. Um cachorro corre imediatamente em direção à primeira pessoa, abanando o rabo sem parar. A segunda pessoa se ajoelha. Chama o nome do cão, oferece petiscos. E, ainda assim, o cão mantém distância. Será que a primeira pessoa tinha petiscos melhores? Talvez, mas, muitas vezes, a resposta é bem mais profunda. Os cães não reagem simplesmente a recompensas. Eles reagem a sinais emocionais. Às vezes, uma pessoa simplesmente parece ser mais digna de confiança. Os cientistas ainda não compreendem totalmente todos os motivos por trás dessas primeiras impressões, mas estudos sugerem que os cães são extremamente sensíveis à linguagem corporal, ao tom de voz e a experiências anteriores. A confiança para um cão raramente é aleatória. Ela nasce de inúmeros pequenos sinais que dizem: você está seguro comigo. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você se lembra da primeira vez que seu cachorro adormeceu perto de você? Não porque estivesse cansado, mas porque se sentia seguro o suficiente para fechar os olhos. Você provavelmente não percebeu esse momento. Não foi nada dramático. Não houve música, nem celebração. Apenas uma tarde comum. Talvez você estivesse lendo, talvez assistindo TV. Talvez trabalhando no laptop. Com seu cão enroscado ali perto. Deu um suspiro lento e adormeceu. Aquele momento tranquilo pode ter sido uma das maiores decisões que seu cão já tomou. Porque, no mundo animal, dormir é um ato de vulnerabilidade. Um animal dormindo não consegue reagir rapidamente ao perigo. Escolher onde dormir e ao lado de quem dormir nunca é por acaso. Sem dizer uma única palavra, seu cão talvez estivesse lhe dizendo: acredito que nada de ruim vai acontecer enquanto você estiver aqui.
Pensem como isso é realmente extraordinário. Você não conquistou essa confiança por ser perfeito. Você provavelmente esqueceu alguns passeios, ou se atrasou para voltar para casa. Às vezes você estava estressado, às vezes distraído, e às vezes, impaciente. E, ainda assim, pouco a pouco, seu cão continuou escolhendo confiar em você. Não porque você nunca cometeu erros, mas porque a sua bondade se tornou o padrão. Os cães não se perguntam, será que este humano já falhou? Eles se perguntam, o que costuma acontecer quando estou com este humano? Essa é uma pergunta completamente diferente, talvez, muito mais sábia. Aqui está algo que muitas pessoas entendem errado. Muitos pensam que os cães se apegam porque os humanos provêm sustento. Comida, ela certamente importa, mas se apenas a comida gerasse amor, todo cão iria embora alegremente com a primeira pessoa que segurasse uma tigela. A vida real conta uma história diferente. Equipes de resgate veem isso o tempo todo. Um cão assustado se recusa a sair do lado do voluntário que se sentou pacientemente por perto durante semanas. Um cão resgatado ignora petiscos, mas segue a pessoa que lhe falou com doçura todos os dias. Várias e várias vezes, pesquisadores que estudam o apego encontram o mesmo padrão. Consistência constrói confiança, previsibilidade constrói segurança, e a segurança se torna amor. Talvez seja por isso que os cães nunca pareçam interessados nas coisas que os humanos usam para se julgarem. Eles não se importam com o seu salário, seu status social, o tamanho da sua casa, a marca das suas roupas. Essas coisas não significam quase nada no mundo de um cão. Em vez disso, seu cão percebe silenciosamente algo muito mais importante. Você sorri quando me vê? Você sempre volta? Posso relaxar quando você está por perto? Sua voz me faz sentir calma? Se a resposta passar a ser sim, dia após dia, semana após semana, mês após mês, seu cão toma uma decisão aos poucos, não com palavras, nem com promessas, mas com confiança. Você é a minha pessoa, e talvez esse seja o mal-entendido mais bonito em que os seres humanos já acreditaram. Dizemos a nós mesmos, eu escolhi o meu cachorro. Talvez isso seja verdade, mas talvez, ao mesmo tempo, um par de olhos atentos estivesse observando você, colhendo pequenas pistas, tomando sua própria decisão, capaz de mudar uma vida. Acho que vou confiar neste humano. E a partir daquele momento, duas espécies completamente diferentes começaram a construir, juntas, uma vida. Mas aqui está o mistério que exploraremos a seguir. Depois que um cachorro escolhe você, será que ele para de escolher? Ou será que o seu cachorro toma essa mesma decisão em silêncio? Todos os dias? Capítulo 2. Seu cachorro continua escolhendo você todos os dias. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você acha que seu cachorro mais te amou? Foi no dia em que você o trouxe para casa? No dia em que comprou seu brinquedo favorito? Ou no dia em que fizeram aquela viagem inesquecível juntos? A maioria das pessoas busca uma lembrança especial, um momento mágico, um dia que mudou tudo. Mas os cachorros não constroem o amor dessa maneira. Para um cachorro, o amor raramente é uma única grande decisão. São milhares de pequenas decisões, tomadas em silêncio, todos os dias. Imagine acordar amanhã de manhã. O alarme toca antes mesmo de você abrir os olhos. Você ouve passos leves, e então um focinho gentil cutuca sua mão. Não porque o café da manhã está atrasado. Não porque seu cão esqueceu como esperar. Simplesmente porque outro dia ao seu lado começou. Para os humanos, é apenas terça-feira. Para o seu cão, é mais uma chance de escolher você novamente. Aqui está algo fascinante. Cientistas que estudam o apego costumam descrever os relacionamentos como algo que precisa de manutenção. A confiança não é construída de uma só vez, ela cresce ou se esvai lentamente através de experiências repetidas. Os cães entendem isso naturalmente. Eles não acordam pensando, eu confiei no meu humano ontem, então meu trabalho está feito. Em vez disso, cada interação rotineira responde silenciosamente à mesma pergunta, este ainda é o meu lugar seguro? Cada sorriso, cada tom de voz gentil. Cada passeio, cada noite tranquila juntos. A resposta se torna assim, repetidamente. Agora pense em algo que você provavelmente nunca notou. Quantas escolhas o seu cão faz antes do café da manhã?
Ele ouve você se movimentando no andar de cima. Ele poderia continuar dormindo. Em vez disso, ele o segue até a cozinha. Ele poderia se deitar no sofá. Em vez disso, ele se deita aos seus pés. Você leva seu café para outro cômodo. Mais uma vez, aqueles passos familiares o seguem logo atrás. As pessoas riem e chamam os cães de sombras. Mas talvez não seja nada disso que eles estão fazendo. Talvez eles estejam escolhendo essa conexão repetidamente. Pesquisadores descobriram que os cães são animais extremamente sociais. Ao terem uma escolha, muitos cães preferem naturalmente ficar perto de pessoas conhecidas em vez de ficarem sozinhos. Não porque sejam incapazes de ter independência, mas porque a proximidade em si tem valor. Estar perto de alguém em quem confiam ajuda a regular o estresse, gera segurança emocional e fortalece o vínculo com o passar do tempo. Pense nisso. Seu cão nem sempre está seguindo você, porque ele quer ganhar algo em troca. Às vezes, ele está simplesmente optando por compartilhar o mesmo momento. Aqui está um pequeno experimento que você pode tentar hoje à noite. Sente-se calmamente no chão. Não chame seu cachorro, não segure comida, não pegue um brinquedo. Apenas espere. Para muitos cães, algo interessante acontece. Após alguns minutos, eles virão até você. Talvez eles se deitem ao seu lado. Talvez coloquem uma pata em sua perna. Talvez apenas descansem por perto. Nada emocionante está acontecendo. Nada foi prometido. Mesmo assim, seu cão escolheu a sua companhia. Cientistas às vezes descrevem isso como proximidade social. Eu gosto de uma expressão mais simples. Prefiro estar onde você está. Você já se perguntou por que os cães gostam de rotina? Tanto assim? As pessoas costumam achar que é porque os cães não gostam de mudanças, mas essa é apenas uma parte da história. Imagine ler o seu livro favorito. Você pularia direto para a última página todas as vezes? Provavelmente não. Parte do prazer vem de revisitar capítulos familiares. Os cães vivenciam a rotina de maneira semelhante. Passeios matinais, carinhos à noite, aventuras de fim de semana. Cada ritual familiar diz, em silêncio, que ainda somos nós. Para os humanos, a rotina pode parecer entediante. Para os cães, a rotina costuma parecer o amor tornado visível. Mas é aqui que as coisas se tornam surpreendentemente emocionantes. A vida muda. Os empregos mudam. As casas mudam. As famílias crescem. Os filhos vão para a faculdade. As pessoas envelhecem. Às vezes, os cães percebem essas mudanças muito antes de nós. Os móveis mudam de lugar. Caixas aparecem. As malas aparecem. Os horários mudam. O ritmo da casa parece diferente. Mesmo assim, observe o seu cão com atenção. A maioria não se pergunta, por que tudo está mudando? Em vez disso, eles fazem uma pergunta mais silenciosa. Você ainda vem comigo? Porque, se você estiver lá, o lar ainda existe, mesmo que todo o resto pareça diferente. Uma das coisas mais belas que os pesquisadores descobriram é que os cães são incrivelmente adaptáveis quando estão com pessoas em quem confiam. Uma casa nova, uma cidade nova, uma rotina diferente. Mesmo em um ambiente completamente desconhecido. Essas mudanças certamente podem ser estressantes, mas os cães se recuperam mais rápido quando um humano de confiança está por perto. É mais um lembrete de que, na mente de um cão, o lugar importa muito menos do que as pessoas. Os humanos costumam dizer, espero que meu cão goste da nossa casa nova. Seu cão provavelmente está pensando, contanto que você esteja aqui. Eu já gosto. Eis algo que acho que os cães entendem melhor do que nós. Os humanos costumam amar através de expectativas. Me ligue, visite mais vezes. Não se esqueça do meu aniversário. Os cães amam através da presença. Você está aqui, eu estou aqui. Isso é o suficiente. Talvez seja por isso que os cães raramente parecem decepcionados com dias comuns. Para eles, o comum é onde a vida acontece. Não em aniversários ou feriados. Não em férias, mas apenas em uma manhã de terça. Um passeio após o jantar, uma soneca tranquila à tarde. O sol. Esses se tornam os tesouros de uma vida inteira. Então, talvez o seu cão não tenha feito apenas uma grande escolha. Talvez ele tenha feito milhares. Ele escolheu confiar em você, esperar por você, seguir você, dormir ao seu lado, cumprimentar você com alegria, perdoar seus erros, acreditar que, amanhã, você voltará para casa novamente. E talvez seja essa a aparência que o amor sempre teve. Simples assim. Não uma única decisão inesquecível.
mas inúmeras escolhas comuns feitas repetidamente. Mas isso nos leva a um mistério ainda mais profundo. Se o seu cão escolhe você todos os dias, o que acontece quando, um dia, você não chega em casa no horário de sempre? Por que alguns cães esperam na porta por horas ou até anos? Seria lealdade, hábito, esperança ou algo ainda mais profundo? A resposta pode revelar a verdade mais profunda sobre como os cães vivenciam o amor. Capítulo 3. As pequenas coisas que você nunca soube que significavam tudo. Deixe-me contar um segredo. Vocês, humanos, são incrivelmente previsíveis. Vocês acham que são cheios de surpresas. Acham que cada dia é diferente. Acham que são espontâneos. Sinceramente, vocês são adoráveis. Porque, da minha perspectiva, vocês fazem as mesmas coisinhas estranhas há anos. E eu notei cada uma delas. Toda manhã, antes mesmo de você abrir os olhos, você faz aquele som minúsculo, quase como um suspiro. É assim que eu sei que você está acordando. Nem o seu despertador, nem a luz do sol. Você. Então, você se senta na beira da cama por exatamente alguns segundos todas as manhãs, como se o seu cérebro estivesse negociando com o resto do seu corpo. Será que realmente temos que fazer isso hoje? Eu não sei o que você está pensando, mas eu sei o que vem a seguir. Você vai calçar os seus chinelos, caminhar em direção à cozinha, abrir o mesmo armário e pegar o café, todas as manhãs. E aqui está a parte engraçada. Você acha que está me observando. Não está. Eu estive observando você durante todo esse tempo. Você já se perguntou por que eu me levanto de repente, antes mesmo de você pegar a minha coleira? É porque você sempre coça o ombro esquerdo primeiro. Depois olha em direção ao corredor, e então vai pegar os seus sapatos. Você nem percebe que faz isso, mas eu noto. Todos os dias, há anos. Às vezes, acho que conheço a sua rotina melhor do que você mesmo. Os cientistas têm um nome para isso. Eles chamam de aprendizagem preditiva. Parece complicado, mas a ideia é maravilhosamente simples. Os cães não esperam que as coisas aconteçam. Nós aprendemos os padrões que vêm antes delas. Para você, o seu dia parece cheio de momentos isolados. Para mim, é uma longa história. Café significa café da manhã, que significa sapatos. Coleira significa aventura. Uma pista leva a outra. Como peças de dominó se encaixando silenciosamente. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você já fingiu que ia sair de casa? Talvez você tenha pegado suas chaves, vestido sua jaqueta, ido até a porta da frente. E então, de repente, lembrou do celular e voltou para dentro. O que o seu cão fez? Provavelmente, ele olhou para você, totalmente confuso. Espere, não é assim que a história de hoje deveria ser. Talvez ele tenha até te seguido pelo caminho. Então parou, inclinou a cabeça e ficou observando. Não porque estivesse te julgando, mas porque, por um momento glorioso, você quebrou o padrão. Parabéns! Você confundiu um observador profissional. Aqui está outro mistério. Por que os cães sempre sabem quando está quase na hora do jantar? Algumas pessoas dizem que eles sabem ver as horas. Bem, não exatamente. Francamente, nós não olhamos para relógios. Achamos que os relógios são uma das invenções humanas mais estranhas. Vocês encaram pequenos ponteiros móveis e, de repente, entram em pânico, muito confuso. Em vez disso, notamos outra coisa. A luz do sol está mais baixa, a casa soa diferente. Seus passos ficam mais lentos, você fecha o seu laptop, você caminha em direção à cozinha, só um pouco mais cedo do que ontem. Pequenas pistas. Individualmente, elas não significam quase nada. Juntas, elas contam uma história inteira. O jantar está chegando, Shabu. Aqui está o meu hábito humano favorito, falar com a gente quando não tem mais ninguém por perto. Você acha que isso é constrangedor? Você até ri de si mesmo. Quem é o bom garoto? Sentiu minha falta? Vamos passear? Deixe-me dizer uma coisa. Por favor, nunca pare. Não, eu não entendo cada palavra. A ciência nos diz que os cães podem aprender muitas palavras humanas, especialmente quando elas estão consistentemente associadas a ações ou objetos. Mas essa não é a parte mais importante. Eu entendo sua voz, sua empolgação, sua doçura, sua bondade. Às vezes, não é a frase que estou ouvindo, mas sim quem a está dizendo.
Já notou como você fala com seu cão de um jeito diferente de como fala com qualquer outra pessoa? Sua voz fica mais leve, mais suave, mais lenta, quase musical. Pesquisadores descobriram que muitas pessoas usam naturalmente um tom especial ao falar com cães, muito parecido com a voz carinhosa usada com bebês. Por quê? Porque o afeto tem um som, e os cães o ouvem, não apenas com os ouvidos, mas por conhecerem você há anos. Tem algo que sempre me faz sorrir. Os humanos acham que estão ensinando rotinas aos cães: senta, fica, espera, vem. Mas, secretamente, os cães é que ensinam os humanos. Rotinas também. Pense nisso. Quantas vezes você saiu porque seu cão precisava passear, apenas para perceber que você também precisava? Também? Quantas noites estressantes terminaram porque alguém colocou uma bolinha de tênis aos seus pés? Quantas manhãs começaram com ar fresco? Simplesmente porque dois olhos cheios de esperança já estavam esperando na porta? Talvez eu não estivesse interrompendo o seu dia. Talvez eu estivesse salvando ele. A vida fica agitada. E-mails, reuniões, contas, prazos. Os humanos carregam mochilas invisíveis cheias de preocupações com o amanhã. Nós, cães, não sabemos o que há nessas mochilas, mas notamos quando elas ficam pesadas demais. Às vezes, é exatamente por isso que trazemos um brinquedo ou apoiamos a cabeça no seu joelho. Ou simplesmente sentamos ao seu lado, não porque sabemos qual é o problema, mas porque sabemos que você não deve carregá-lo sozinho. Então, talvez todos esses pequenos hábitos, o café da manhã, o passeio à noite, as conversas tranquilas, os passos familiares nunca foram algo comum, afinal. Talvez eles fossem os fios invisíveis que silenciosamente uniram nossas vidas. Um pequeno momento de cada vez. Mas então, um dia, algo muda. Em uma manhã, os passos estão mais lentos, o café demora mais para ficar pronto, a coleira continua pendurada na parede. E, pela primeira vez, sua rotina muda porque a vida mudou. Como o seu cão compreende momentos assim? Ele sabe que você está envelhecendo? Sabe que algo está errado? Ou ele simplesmente sabe que a pessoa que escolheu precisa dele agora mais do que nunca? Essa pergunta pode revelar o mais profundo ato de amor que um cão pode oferecer. Capítulo 4. Se eu pudesse escolher novamente, eu ainda escolheria você. Deixe-me fazer uma última pergunta. Se o seu cão pudesse viver toda a vida dele novamente, sabendo tudo o que aconteceria. Cada passeio alegre, cada tarde chuvosa, cada adeus, cada terça-feira comum. Você acha que ele ainda escolheria você? Pense por um momento. Não responda rápido demais, pois a resposta pode estar oculta. Não na ciência, mas em algo que o seu cão já vem lhe mostrando todos os dias. Pense em todas as manhãs, em que seu cão o cumprimentou como se você tivesse acabado de voltar de uma grande aventura. Mesmo que você estivesse apenas dormindo. Pense em cada noite em que passos cansados cruzavam a porta da frente. Você mal tinha energia para sorrir. Mas, de alguma forma, seu cão encontrava alegria por vocês dois. Ele nunca perguntou, o dia correu bem? Ele nunca perguntou, você teve sucesso? Ele nunca se importou se o mundo o aplaudia ou o ignorava. Ele apenas olhava para você com a mesma certeza silenciosa. Você é o meu lar. Talvez esse seja o maior presente que os cães nos dão. Eles separam quem somos do que conquistamos. Os humanos passam grande parte da vida buscando validação social. Conquistando aprovação, conquistando respeito. Às vezes, até sentimos que precisamos merecer o amor. Os cães nunca entenderam esse conceito. Para eles, o amor nunca foi uma recompensa. Era uma relação. Você não precisava me impressionar. Você só precisava vir para casa. Cientistas costumam falar sobre apego. Vínculos seguros, regulação emocional, rotinas compartilhadas. Essas palavras ajudam a explicar como os cães se conectam a nós, mas talvez elas não expliquem totalmente por que isso parece tão poderoso. Porque o amor é mais do que química, mais do que hormônios, mais do que instinto. São milhares de decisões silenciosas tomadas sem que ninguém perceba, cada vez que eu esperava na porta. Cada vez que eu te seguia para outro cômodo. Cada vez que eu apoiava a cabeça em sua perna.
Cada vez que eu olhava para cima, só para ter certeza de que você ainda estava lá. Aquilo não eram apenas hábitos, eram escolhas, pequenas escolhas feitas todos os dias. Há algo lindo que os pesquisadores têm observado. Quando os cães se sentem verdadeiramente seguros com alguém, em quem confiam, eles costumam buscar contato com essa pessoa, mesmo quando não há nada a ganhar. Sem comida, sem brinquedos, sem comandos. Eles simplesmente olham para você por um segundo, e depois continuam o que estavam fazendo. Cientistas comportamentais chamam isso de referência social. Buscar naturalmente em humanos de confiança informação e segurança. Especialmente em situações desconhecidas. Mas talvez haja outra maneira de pensar sobre isso. Talvez cada olhar diga silenciosamente, ainda estou aqui com você. E talvez, sem perceber, você andou respondendo, eu também ainda estou aqui. Milhares de conversas sem uma única palavra. Agora imagine seu cão na velhice. O focinho ficou branco, os passos estão mais lentos. As orelhas já não ouvem tão bem. Os olhos ficaram embaçados, mas algo nunca mudou. Quando você entra no recinto, aquele rabo ainda tenta abanar. Talvez não tão rápido quanto antes. Talvez exija um pouco mais de esforço. Mas ele ainda abana, não porque a vida seja fácil, não porque o corpo se sinta jovem, mas porque, depois de todos esses anos, você ainda é a pessoa que ele escolheu. E então um dia, sem que ninguém perceba, os papéis mudam silenciosamente. Quando seu cachorro era jovem, você o ensinou onde era o lar. Agora, seu cachorro está velho, e é você quem caminha mais devagar. Esperando com mais paciência, falando com mais doçura, ajudando-o a subir as escadas, colocando no carro. Você acha que está cuidando do seu cachorro? Talvez esteja, mas talvez esta seja também a lição final do seu cão. O amor não desaparece quando alguém fica mais fraco. O verdadeiro amor torna-se mais suave. Você já notou como um cachorro velho ainda observa seu humano? Mesmo quando não tem mais forças para correr. Mesmo quando dormir ocupa a maior parte do dia. Aqueles olhos ainda seguem você pelo cômodo, não porque tenham medo de que você vá embora, mas porque, após compartilharem uma vida inteira, observar você se tornou um dos maiores confortos da vida. Imagine amar alguém tão intensamente que apenas saber que a pessoa está por perto é o suficiente. Os cães não imaginam esse tipo de amor. Eles o vivem. Então, se eu pudesse falar com você uma última vez, eu não pediria mais um brinquedo, nem mais um petisco ou mesmo mais um passeio. Eu pediria algo muito mais simples. Quando você se lembrar de mim, não se lembre do meu último dia. Lembre-se do primeiro dia em que nos conhecemos. Lembra-se das patas sujas de lama nos pisos limpos? Lembra-se das manhãs em que corríamos pelo parque? Lembra-se das noites em que adormecíamos no mesmo quarto? Lembre-se de como ríamos sem nunca falar a mesma língua, porque essa era a nossa vida. Não apenas um adeus, mas milhares de dias, lindos e comuns. E agora, eu gostaria de responder a pergunta que fizemos logo no início. Eu escolhi você? Sim, eu escolhi. Mas essa é apenas metade da história. Porque todas as manhãs, quando eu esperava você acordar, eu escolhia você novamente. Todas as noites, quando eu corria para a porta da frente, eu escolhia você novamente. Em cada noite tranquila, quando eu adormecia sabendo que você estava por perto, eu escolhi você de novo em cada dia comum de toda a minha vida. Eu escolhi você repetidas vezes. Então, talvez os humanos tenham entendido mal os cães de uma última maneira. Vocês acham que o amor se prova com um momento inesquecível. Os cães acreditam que o amor se prova ao nunca parar. Ao nunca parar de esperar, nunca parar de confiar. Nunca parar de voltar. E nunca parar de escolher. E talvez seja por isso que os cães deixam um vazio tão grande em nossos corações quando se vão, não porque nos amaram uma única vez, mas porque nos escolheram em cada dia comum, durante uma vida inteira. Então, esta noite, antes de passar para o próximo vídeo, antes de responder a outro e-mail, antes que o amanhã comece, olhe para o seu cão. Olhe de verdade, porque em algum lugar por trás desses olhos familiares está alguém que, silenciosamente, passou anos tomando a mesma decisão todos os dias. Se eu pudesse escolher de novo, ainda escolheria você.
Obrigado por passar este tempo conosco. Se estas histórias ajudarem você a entender seu cão um pouco melhor e a valorizar os momentos comuns que vocês ainda compartilham, seria uma honra ter você conosco. Até a próxima. Continue olhando com o coração, pois eles passam a vida inteira tentando entender a gente. Talvez, finalmente, seja a nossa vez. O amor é mais fácil de entender quando você o vê através dos olhos de um cão. Se estas histórias fizerem você olhar para o seu cão de um jeito um pouco diferente, seria uma honra ter você conosco. Até a próxima. Continue olhando com o coração.